Quem fala é a professora Heloísa e hoje eu trouxe um convidado especial para falar um pouquinho de um fenômeno muito importante para que a gente consiga avançar as nossas aulas, né? A gente vai começar a evoluir os modelos atômicos, então para isso eu trouxe o professor Will e ele vai explicar um pouquinho para vocês. Tudo bom, professor? Tá filmando? Tá, já começou. Mas eu não tô muito acostumado com esse negócio de tecnologia, minha filha. Pessoal, tudo bom? Eu sou o professor e eu vou falar um pouquinho também. Ah, professor, é sobre a eletricidade. Você poderia explicar para os alunos como que aconteceu isso, essa observação da eletricidade? Bom, a eletricidade é um fenômeno observado há muito tempo, né? Então, antigamente, as pessoas esfregavam o âmbar, sabe aquele vidrinho do remédio? Então, ele é feito de âmbar. Esse âmbar, ao você atritar com a lã, atraía pequenos pedacinhos de papel. Nossa, professor, então a eletricidade é um tipo de fenômeno que sempre foi observado pela humanidade, né? E o Tales de Mileto, né, trouxe muitas contribuições matemáticas e também na parte da eletricidade, né, fazendo essas experiências. E depois, mais pra frente, mais ou menos em 1500, 1600, começaram a se observar fenômenos relacionados à eletricidade. Dois tipos de eletricidade. Existe a eletricidade vítrea e a resinosa, né? E só mais pra frente, com Benjamin Franklin, houve a teoria da eletricidade, em que observou que a eletricidade era única, era um fluido sólido, não eram dois tipos. O que acontecia é que no corpo você tinha falta de eletricidade e o outro excesso. Então haveria um fluido, um fluxo. Ah, eu lembro, professor, que o Benjamin Franklin, ele foi responsável pelaquela experiência em que a gente empinava pipa e aí vinha um raio e aí capturava aquele raio e a partir disso ele conseguiu provar que a natureza do raio é elétrica. Não foi esse fenômeno? Sim, exatamente. Vamos observar aqui. Deixa eu clicar. Bom, então, nessa experiência, observe que foi possível, então, armazenar eletricidade dentro dessa garrafa, a garrafa de Leyden. Então, ali estava contida a eletricidade. E depois desse fenômeno, muitas revoluções aconteceram.
Ah, sim, verdade. Já que era possível armazenar eletricidade, então a gente começou a usar isso ao nosso favor, né? E depois a gente teve Alessandro Volta, né, professor? Isso, e a lição de volta. Você poderia falar um pouco das contribuições do Alessandro Volta? Sim, bom, meu cabelo tá meio bagunçado. Não, tá ótimo, professor, pode deixar. Bom, Alessandro Volta teve uma pequena treta com o Galvani, um médico. Né? Vou explicar um pouco dessa pequena treta. É o que os meninos chamam, né, quando tem uma confusão. Então, o Galvani, o que acontece? Ele era um médico e ele tava secando uma rã, coitada. Né? E ali ela abriu a rã e tal. E aí, o que aconteceu? Um nervo da rã encostou no fio de cobre. Ixi, professor, eu já sei o que aconteceu. Ai, menino, essa rã, menino, pulou. Blá, 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 blá. Nossa, professor. E tomou um sustão, né? Porque a rã tava morta e agora tava pulando. É verdade, imagina a situação. E essa rã, né? Então ele começou a dizer que existia uma eletricidade animal. Então com aqueles peixes elétricos. Então tinha uma eletricidade de outra natureza. Ah, entendi. Então quer dizer que o Galvani, ele começou a achar que existia uma eletricidade animal. Isso, e aí volta e falou, não, meu filho, não é isso não. O que acontece é que ali a rã encostou no cobre, né? Então ali aquele metal conduz eletricidade. Então foi por isso que a rã, ali que tem ali sal, água, sal, possível transmitir a eletricidade, né? Então era possível transferir a eletricidade de um ponto para o outro. E daí então que começaram a fazer experiências em que a eletricidade estava armazenada em uma pilha, por exemplo, em que o Alessandro Volta montou, cheia de metais, era possível transferir essa eletricidade de um ponto para o outro. E aí nesse caminho, se você coloca, por exemplo, uma lâmpada, essa lâmpada vai acender, entendeu? Tá entendendo? Eu compreendi. Então você pega uma pilha, coloca um fio, e aí a partir daquela pilha, aquele metal que está ali dentro da lâmpada, ele vai excitar e vai acender. Você entendeu, né? Entendi. Bom, então, a partir de então, foi possível observar que era possível ligar equipamentos, né, utilizando essa eletricidade que não era animal, né? Então, a partir daí a gente começou a usar a eletricidade. Bom, professor, então assim, imagino que com essas descobertas foi necessário que investigar um pouco melhor sobre a natureza da matéria, né? Isso, e assim, o modelo de dado que o visual que você explicou, ali, você vê que o Dalton, né, ele falava do rearranjo dos átomos. Mas isso não era suficiente para explicar por que os povos se eletrizavam. Ah, entendi. Então foi necessário fazer uma adaptação, evoluir a forma de representar o átomo para a gente poder conseguir colocar essas novas descobertas, né? Exatamente. Então, Thomson, ele começou a fazer experiências no tubo de Crookes. Tá? Então, o que é esse tubo? Você pega um tubo, tá, desse tamanho, e aí você coloca um gás lá dentro e você liga a eletricidade, sabe? E o que acontece? Ali esse tubo vai acender, entendeu? E a partir desse fenômeno foi possível, levou a várias descobertas, entre elas a descoberta do elétron e do próton. Ah, professor, então acho que é bom a gente mostrar esse esqueminha de como que foi feita essas experiências no tubo de Crookes, né? Vamos aqui abrir o quadro agora, professor? Dá pra fazer o quadro, Dá, eu tô usando o pente, né? Mas vamos ver como é que vai ficar aqui, tá? beleza. Bom, então, gente, eu vou mostrar essa experiência que o professor falou, que é do tubo de Crookes. Então, o que é esse tubo, né? A gente tem aqui, vou fazer o primeiro tubo, tá? A experiência número 1 do tubo de Crookes, né?
E aqui, dentro desse tubo, a gente coloca um gás rarefeito, né? Então, imagina que esse aqui está sendo preenchido por um gás. Eu vou colocar aqui como se fosse um spray, eu vou colocar aqui um gás, tá? Ó, imagina que aqui está preenchido com um gás, tá? Pode ser um gás nobre, porque ele é mais inerte, ele não fica reagindo. E conectou aqui, vou colocar como se fosse aqui um eletrodo, tá? Conectado aqui à eletricidade, beleza? Então, uma fonte de eletricidade. E o que acontece? Quando você liga esse gás aqui, ó, isso aqui era como se tivesse apagado, né? E aí aparece essa luz, né? Então, aparece uma luz, ou seja, como se o gás estivesse aqui dentro acendesse, né? Ao conectar a eletricidade, né? E aí, com esse tubo, foram feitas algumas experiências, tá? Então, o que que era? Eu vou pegar e repetir esse tubo aqui. Repetiu só o quadrado aqui. Comecei, comando V. Bom, então olha só, a primeira experiência aqui eu tenho um cátodo, que é de onde vem a eletricidade, tá? E aqui eu vou conectar o ânodo, né? Que é onde há falta de eletricidade, certo? Então, como se eu estivesse colocando aqui um quadradinho, ficou torto, peraí. Vou ajustar, opa. Aqui vou colocar assim um quadradinho, dizendo que é um ânodo onde há falta de eletricidade, certo? Gente, uma coisa chata. Pronto. Deixa assim. Aí, olha só, quando isso aconteceu, o que vai acontecer com esse fluxo luminoso, né? Ele vai virar, eu vou representar aqui com uma... primeiro vou apagar essa parte, esses gases aqui, ó, como se tivesse sumido. Deixa eu aumentar essa borracha aqui, né, que ninguém merece. Ó. Então, é como se tivesse esse gás que estava aqui aceso, ele vai formar um fluxo, tá? Então, aqui, ó, vou colocar aqui. Então, vai virar um fluxo luminoso daqui pra cá. Olha só, tá vendo? Como se estivesse fluindo de um lado para o outro, tá? Então, essa foi a primeira experiência em que houve esse fluxo é como se fosse, sabe, um laser, né? Mas aqui é um fluxo contínuo, parecia que estava vindo desse lado para esse, a gente conseguia ver essa luz, né? E aí, outra experiência que foi feita foi o seguinte, foi pegar esse tubo de crux aqui, então, olha só, e aí colocou-se o quê? Algumas placas, né? Eu vou colocar aqui uma placa carregada positivamente, tá? Vou mudar a cor aqui para não confundir, né? Vou colocar um roxo aqui um azul. Então, olha só, uma placa aqui e uma outra placa aqui embaixo, assim, tá? A diferença das duas qual que é? É que essa daqui era carregado positivamente, então você tinha que... Vou colocar aqui um sinalzinho de mais. E qual foi o comportamento desse fluxo luminoso, né? Então, esse fluxo aqui... Vou apagar o que estava aqui. Qual foi o comportamento dele? Ele começou a ser atraído pela parte positiva, tá? Então, esse fluxo aqui... Ó, ele começou a sofrer atração pela essa placa positiva, tá vendo? Então, você teve essa segunda experiência e uma terceira e última, que é assim, ó. Eu vou repetir de novo esse tubo aqui de crux. Comecei, como veio. E uma terceira experiência aqui embaixo, que consiste em, a gente vai colocar aqui como se fosse um catavento, um objeto aqui, tá? Eu vou fazer aqui como se fosse uma estrelinha, tá? E coloquei essa estrela. E o que acontece? Como se fosse assim um redemoinhozinho.
Aí, quando esse fluxo passava, o que acontece? Essa estrelinha, esse redemoinho, ele começava a rodar, né? Ele começava a girar, a se movimentar. Então, a partir dessas 3 experiências, qual foi a conclusão de Thomson? Então, a primeira conclusão é que era possível, né, você conseguir fluir, né, de um lado para o outro a eletricidade. Então, isso daqui era formado por eletricidade, né? Então, esse material que estava aqui, esse gás, ele possuía, né, conduzia aqui eletricidade. E esse fluxo aqui, ele era formado por pequenos... aqui você tinha o comportamento de atração, né? Então, a natureza desse fluxo aqui é negativa ou positiva? Se está sendo atraído pelo positivo? Negativo, né? Então, ele concluiu que isso aqui era negativo, né? E que se era capaz de movimentar esse, né? Então, tinha massa, esse fluxo, né? Esse gás aqui, esse feixe, ele é formado por algumas partículas, né? Que tinha massa e que fazia movimentar esse... Então, o que o Thomson chegou à conclusão? Que esse fluxo, gente, aqui, ó, e ele é formado, se você conseguisse ampliar, ele é formado por essas pequenas partículas aqui, tá? Então, é como se eu estivesse ampliando, como se eu estivesse vendo do que são feitos do que é feito esse fluxo, entendeu? E aí o Thomson, ele chamou essas partículas que tinham massa e que eram carregadas negativamente, que fluíam de um lado para o outro, aqui ele chamou de, como era de origem elétrica, ele chamou isso aqui de elétrons, tá? Então, aqui, se você alterasse o gás, qualquer elemento que você colocasse aqui, iria aparecer iria ser constituído por elétrons, né? Então, o Thomson, ele conseguiu medir a massa desses elétrons, né? Mais para frente, depois foram feitas experiências mostrando que além desses elétrons aqui, existiam partículas com massas maiores, né? Com a massa 1.800 vezes maior do que a massa do elétron. Então, vou desenhar aqui como se fosse uma partícula com massa 1.800 vezes maior do que essa do elétron, tá? Então, olha só. Em vez de ser esses pontinhos, que tinha um comportamento contrário a esses elétrons, né? Elas eram atraídas pela parte negativa. Então, esse daqui era carregado positivamente, né? Então, esse daqui, gente, essas partículas aqui, elas foram chamadas de elétrons, tá? Eu vou escrever aqui texto aqui. Elétrons. E aqui seriam os prótons. Então, o átomo, ele tem essas duas partículas, os elétrons, que são menores, né, e eles possuem carga negativa. E nós temos os prótons, que são bem maiores, têm a massa 1.800 vezes maior do que a massa do elétron. Então, isso daqui formava o meu átomo. Então, Thomson, ele criou a teoria de que o átomo ele seria formado por prótons e elétrons. Então, o que acontece? Para que essa carga seja nula, como que o Thomson fez o modelo atômico, né? Ele pegou o modelo que era o modelo de Dalton, né? Então, aqui, ó, que era uma esfera, né? Então, ele dizia que essa esfera aqui era carregada positivamente, né? Que tem constituído aqui pelos prótons. Então, esse aqui tinha uma carga positiva, tá? Então, um pouquinho sinal demais. Aqui, ó, mais. E como isso daqui, o átomo, ele era eletricamente neutro, né? Então, você tinha várias cargas negativas aqui, que eram essas pequenas partículas aqui azuis que eu fiz. Aqui. Vou fazer assim, vou desenhar. Fica mais fácil. Ó, então aqui, ó, você tinha várias cargas negativas aqui, que são os elétrons, né? Que estavam incrustados nessa grande massa, nessa grande esfera, tá? Então, tá aqui, ó. Os corpos se eletrizavam porque eles perdiam elétrons, não era possível sair esses elétrons, ou seja, era possível dividir o átomo, né? Eu podia tirar essas partículas, esses elétrons. Então, esses elétrons podiam sair, né? Podiam fluir.
Então, por isso que às vezes um corpo estava carregado e outro não, e às vezes você encosta em algum lugar e dá um choque ou atrai alguns materiais por conta disso, por causa dessa diferença, né, em que um está com falta e outro com excesso. Então, esse aqui é um modelo atômico de Thomson, tá bom? Vou colocar aqui modelo atômico de Thomson, ok? Então, esse é o nosso segundo modelo, que considera a natureza elétrica da matéria, certo? Bom, eu gostaria de agradecer ao professor Will. Muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês. E vamos estar aí por aí, tá bom? Tamo junto aí, pessoal. O professor Will também moderninho, né? Bom, pessoal, obrigada. Tchau e até a próxima aula.